se eu consigo dar conta de fazer essa questão aqui. Uma casa mal assombrada tem 5 janelas e qual é o número de maneiras diferentes pelas quais um fantasma pode entrar por uma janela e sair por outra diferente? Beleza, então ele vai entrar por uma janela e vai sair por outra. Uma casa mal assombrada com 5 janelas. Ó, primeiro vou fazer o que eu acho, depois eu vou assistir o professor para ver se eu tô certa. Bom, se são 5 janelas, eu acho que é só 2 vezes 5. Eu acho que é só 10. Mas vamos ver se tá certo. Bom, eu errei aqui a questão. Na verdade, ele falou, quando ele falou para fazer isso aqui, ó, é dessa maneira que o professor trouxe aqui. Qual que é a maneira? Ele colocou as cinco janelas, ele entrou por uma e saiu por outra. Então, quer dizer, primeiro ele tem 5 possibilidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mas uma vez que ele escolheu, por exemplo, essa daqui, ele só vai ter 4 depois. Então vai ser, volta aqui, vai ser 5 vezes 4, que vai dar 20. Não podem ser... Ó, o presidente e o vice-presidente de uma comissão serão escolhidos entre 10 deputados do partido X e 6 do Y. Os partidos acordaram que os dois cargos não poderão ser ocupados por deputados de um mesmo partido. E ele pergunta o número de maneiras diferentes que eu posso escolher, o presidente e o vice. Então, o professor fez o seguinte. Primeiro, ele colocou que presidente e vice e presidente e vice. São 2 partidos, né? Ele não escreveu o nome do partido aqui. Escreveu o nome do partido embaixo. X e Y, X e YX. Ah, beleza. Então, olha só. Eu tenho presidente e vice. Bom, primeiro ele escolheu do partido X e depois do partido Y. Então, ele escolheu o presidente aqui do partido e pôs 10. E daí do outro. Então, quer dizer, eu poderia ter feito também da seguinte maneira. Se é presidente e se é vice, eu posso escolher isso aqui. Escolho um partido. Bom, eu tenho o partido X e o partido Y. Vou botar do lado de cá. O partido X e o partido Y. Eu posso, em primeiro lugar, ter assim, ó. Eu vou colocar aqui as 2 possibilidades. Eu vou só colocar isso aqui, ó. Aí eu vou colocar o contrário das possibilidades. Deixa eu pôr mais embaixo aqui. Isso ou... Beleza. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso escolher XY... Eu posso escolher YX. Eu tenho essas possibilidades. E daí eu somo as 2. É isso aqui que eu tenho, nesse caso. E a FGV realmente gosta muito desse tipo de questão, né? Então, eu tenho a possibilidade de X vai ser 10. O X vai ser 10. Eu tenho a possibilidade de Y 6 e 6. Então, olha só que interessante. É só eu pegar essa daqui e eu vou somar as 2. É a mesma coisa que ser 2 vezes isso aqui. E a FGV realmente tem um monte de questão desse tipo. E daí, se eu somar as 2, vai dar 60 mais 60, vai dar 120. Tá, vou aproveitar para gravar essa questão aqui também. Eu nunca tinha visto uma questão desse jeito. Olha só, o Manuel tem tintas de 5 cores diferentes. E ele deve pintar a bandeira abaixo de forma que cada região será pintada com uma única cor. Bom, então, 5 cores. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cores. Certo? Aí o professor falou o seguinte. O segredo da questão é começar por essa área aqui, porque ela abrange mais outras 3. Ela toca em outras 3. Então, eu começo por ela, que eu começo com 5. Daí, eu vou pra sequência aqui, pra essa daqui, ó. Essa que foi pintadinha de azul. Aí sobra pra ela o quê? Sobra todo o restante. Eu gastei o amarelo aqui no começo pra pegar ela, né? Pra cá. Então, sobrou azul, sobrou verde, sobrou roxo e sobrou rosa. Então, eu pego 4. Agora, aqui, ó, na próxima, na verde, eu vou pegar... eu vou ter quantas pra poder mexer? Bom, já foram 2 cores, sobram só mais 3, né? Porque, ó, foi já o amarelo. E foi o azul também, cadê o azul? Aí sobram só essas outras 3 aqui, certo? E daí quando eu venho pra cá, bom, quando eu venho pra cá, ele tá tocando só mais em outras 2 aqui, ó, tá tocando em outras 2. Então vai ser a mesma coisa da anterior, vão ser 3 também. Agora a última vão ser 4, por quê? Porque ele só tá tocando em mais uma, então só foi consumida uma. Então como é que você resolve agora? Você pega todos esses aqui e multiplica um pelo outro. Bom, aqui vai dar 20. Aí, isso aqui, eu tenho 9 vezes 4, que vai dar 36. Então, 20 vezes 36. Aí, a gente fica com 720. Beleza. Tá, agora eu vou gravar uma revisão aqui de uma outra questão. Uma urna D contém 6 bolas numeradas de 3 a 8. E uma urna U com 7 bolas numeradas de 2 a 8. E um número de 2 algarismos será formado retirando uma bola da urna D e uma bola da urna U, cujos números serão respectivamente algarismos de dezenas e algarismos de unidades. E daí a quantidade de números pares que poderão ser formados dessa maneira. Então, olha só, 1, 2. E aqui, ó, tem que ser par. Olha só, daqui eu vou tirar, vamos ver aqui, ó, a urna D contém 6 bolas e a urna U 7 bolas. Beleza, um dos algarismos,
um número de dois algarismos será formado retirando uma bola da urna D e uma bola da urna U, cujos números são, respectivamente, algarismo de dezena e algarismo de unidade. Bom, o segundo professor, um número de dois algarismos será formado retirando uma bola da urna D e uma bola da urna U, cujos números serão, respectivamente, algarismo de dezena. Então tá, esse respectivamente aqui, ó, eu tenho que entender que ele tá falando respectivamente dezena e unidade. Então, a urna D, dezena, a urna U, unidade. Beleza, então dezena, unidade, certo? E aqui a urna D contém 6 bolas, a urna D tem 6 bolas, aqui a D, ó, tem 6 bolas numeradas do 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 6 bolas, 3, 6, isso. Então, aqui eu tenho o total de possibilidades de 6 possibilidades, certo? E a urna U vai ser um pouquinho diferente, porque eu tenho que ter um número par. A urna U, eu tenho a possibilidade do 2 a 8. Ó, ele até falou a quantidade aqui, são 7 bolas. 7 bolas. Só que quais são os pares? Quais são os meus pares aqui? Ah, eu vou ter que desenhar para ver os pares, né? Então, vai ser 2, 4, 6, 8, né? 2, 4, 6, 8. Então, eu tenho 4 possibilidades. Então, multiplica aqui, eu vou encontrar 24. Bom, olha só essa questão aqui. Uma empresa solicita de seus funcionários cadastrem senhas de 4 dígitos, de algarismos de 0 a 9, com a condição de que essa senha não contenha 3 dígitos iguais. 3 dígitos iguais juntos. Número de senhas possíveis. Bom, nós temos 4 senhas, olha só. Então, são essas 4 senhas aqui. Aí, vão ser algarismos de 0 a 9, então vão ser 10 algarismos, porque o 0 conta. O total de possibilidades dá 1000, né? Porque você vai fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, dá 10.000. Só que a gente vai ter que excluir as repetições. E quais são as repetições? Olha só, ele não pode repetir 3 vezes, que ele diz aqui, ó, não contenha 3 dígitos iguais. Então, você vai fazer isso aqui, ó, e vezes 9. Por quê? Porque se a gente pega um deles, sobra todos os outros para colocar. Como assim? A gente tem 10 algarismos aqui. Se a gente escolhe um algarismo, a gente tira ele, vai ficar 9, tá? E aí a gente repete aquele outro aqui 3 vezes. Repete esse outro 3 vezes. E aí a gente vai ter dessa forma. Só que daí a gente vai ter que multiplicar isso por 2. Por quê? Porque pode tanto começar pelo número que eu escolhi, quanto terminar pelo número que eu escolhi, tá? Então, eu tenho 2 possibilidades. Por isso, eu multiplico por 2. E daí, eu multiplico por 10, porque é a quantidade de números diferentes que eu tenho aqui, ó. Então, no total, fica 180. E aí, o que acontece? Eu poderia repetir também 4 vezes. E de repetir 4 vezes, eu tenho 10 possibilidades, que são todos os números. É fazer isso com 1, fazer isso com 2, fazer isso com 3, fazer isso com 4. Então, eu vou ter mais 10 possibilidades. Então, eu somo esses 10 no 180 e eu tiro 190 aqui desse valor de 10.000 e eu resolvo a questão.